Simbora estudar! A Desejada das Gentes, Machado de Assis. Quinto conto do livro Várias Histórias. A Desejada das Gentes é um diálogo. É um diálogo, né? É um diálogo entre um conselheiro, tá? E um outro personagem. Então, eles estão ali conversando e o conselheiro fala sobre uma divina quintilha. Quem é essa quintilha? Né? Quintilha foi uma moça linda que morreu em 1859, no dia 20 de abril, ele fala, porque ele jamais vai se esquecer dessa data. E eles vão falando sobre a quintilha, né, a idade que a quintilha tinha 30, mas parecia ter 20 anos, era bela, era rica, era elegante, era da primeira roda. E um dia esse conselheiro, ele ouve falar, né, que essa quintilha era uma fortaleza inexpugnável, ou seja, tá, ninguém conseguia passar por aquela fortaleza. E aí, o conselheiro, com o seu amigo Nóbrega, né, eles fazem ali uma aposta. Essa coisa de aposta também era comum antigamente, né? Nós vemos desde a Moreninha lá. Quem que conseguiria conquistar a quintilha? E os dois, né, vão ali ao jogo, né? Vão ao jogo, vão competir. Os dois estão ali competindo e eles falam: cara, nós não temos nada a perder. E se um dos dois conseguir, um fica feliz pelo amigo que conseguiu. Mas o amigo dele, o Nóbrega, né? Acabou arranjou uma nomeação lá, né? De juiz municipal, lá pra Bahia, pro sertão da Bahia, tá? E acabou morrendo por lá. E ele ficou sozinho. Só que ele consegue se aproximar da quintilha. E vai crescendo, né, essa afeiçoamento dele com a quintilha, né? Ele se aproxima muito mais ali da quintilha e ele chega a falar de casar com ela, mas ela fala que não, ela não quer. O pai do nosso conselheiro, ele acaba adoecendo e ele vai, né, lá com o pai até Itaboraí. Itaboraí é uma cidade ali, né, próximo ao Rio de Janeiro. Ele vai até Itaboraí, próximo a São Gonçalo, e volta, né? Depois de 4 meses ele volta. E Quintilha recebe o triste, e ele vê claramente que, né, que tinha um luto no coração. Aí o interlocutor pergunta, isso aqui é um diálogo realmente, tá? Só a conversa dos dois. O interlocutor pergunta, mas isso não era amor? Aí ele resolve pedi-la em casamento. A resposta foi interrogativa e negativa. Casar para quê? Era melhor que ficássemos amigos como dantes. Respondi-lhe que a amizade era em mim desde muito a simples sentinela do amor. Não podendo mais contê-lo, deixou que ele saísse. Ou seja, ele fala que vai, né? Se não é para ter o amor, ele não quer. Ela só quer amizade. O pai dele acaba morrendo, né? Aliás, o pai dele já morreu daquela vez. E ele vai voltar lá para questões de inventário, volta para Itaboraí para resolver. E quando ele volta, né, de Itaboraí para o Rio de Janeiro, tem uma carta da Quintilha pedindo, né, que queria conversar com ele. Tá? A carta era longa, a carta falava, né, sobre coisas meigas, coisas graves. Quintilha afirmava ter esperado por ele todos os dias. E concluía a carta com essas singulares palavras: quero uma garantia, juro-lhe que não casarei nunca. Então a quintilha fala para ele, né? Não, não é por você, eu prometo, eu não vou me casar nunca. E aí, o interlocutor, mas você já foi em seguida, né? Porque isso aí quer dizer que ela queria se casar com você. Ele não vai em seguida, mas ele vai 2 dias depois e voltam aquelas relações como eram, né? Nos tempos passados. Quintilha adoece e, como ele diz, chegamos a 1859. Uma vez que morria, ordenou que prometera a si mesma. Casou com o senhor apóstolo, né? O interlocutor pergunta.
Não me relembro essa triste cerimônia. Ou seja, os dois se casam. Os dois se casam. Passei os últimos 2 dias, até 20 de abril, ao pé da minha noiva moribunda e abracei-a pela primeira vez, feita cadáver. O primeiro abraço dos dois, ela estava um cadáver. O interlocutor fala: tudo isso é bem esquisito. Não sei o que dirá a sua fisiologia. A minha, que é de profano, crê que aquela moça tinha ao casamento uma versão puramente física. Casou meio defunta às portas do nada. Chame-lhe monstro, se quer, mas acrescente divino. Então assim se encerra esse conto. Esse conto que, né, tem até um pouco de macabro ali no final. Pessoal, realmente esse conto é um diálogo. Questão de vestibular é um diálogo entre duas pessoas, o conselheiro e o seu interlocutor. Tá? E eles vão conversando, é só diálogo realmente, tá? Não tem ali um narrador inteiro, nada disso. É só um diálogo realmente. E a visão do Quintilha, eu ia falar. A visão do conselheiro é que ela não queria nada carnal. Então, aqui é um resquício nela, parece, de romantismo ainda. Nela. Por isso, ela não quis ter nada com ele. E ela pensava, né, em outra vida. Então, por isso ela não queria se casar, porque ela teria, né? Então ela só se casou quando ela realmente não poderia ter nada carnal com ninguém. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!